Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires. Eu fui convidado pela Ambima para vir trazer a você algumas reflexões muito importantes sobre coisas que acontecem no dia a dia da gente e que, de certa maneira, explicam essa sociedade brasileira aqui em permanente desafio. Eu vou começar me apresentando a você. Eu sou escritor, sou palestrante, mas sou, acima de tudo, um personal trainer. Sabe de quê? De fitness intelectual. Meu negócio é trabalhar aqui, ó. É ajudar as pessoas a manter o cérebro em forma. Você pode ter uma barriguinha avantajada, mas o cérebro tem que ser tanquinho. Se ele não for tanquinho, ele demora para tomar decisões, ele demora para encontrar a melhor resposta para os problemas, né? Bom, eu quero começar a nossa conversa aqui convidando você a fazer uma viagem no tempo. Nós vamos voltar para 2014, Copa do Mundo no Brasil, jogo Brasil e Croácia. Olha só. Oscar found a cross. Fred couldn't find the turn. He was pulled down. Yes, penalty. Referee felt that Lovren impeded him. We'll soon see. I think he goes down ever so easy. Quem acha que foi pênalti, levanta a mão. Ninguém levanta, cara. Porque não foi pênalti coisa nenhuma. Mas o mais importante dessa jogada foi como ela terminou. Olha essa cena aqui, ó. É o Fred dizendo muito obrigado, senhor, por me dar o talento para enrolar o juiz, para enganar esse juiz, fazer com que ele marque um pênalti que não foi, e assim a gente vai ganhar o jogo. Eu quero propor a você essa questão. Devemos agonizar com os prejuízos resultantes de fazer o que é certo, honrar a palavra dada, agir com compaixão ou ser bem-sucedidos ignorando esses valores, hein? Vem cá, vale tudo para atingir seu objetivo, é? Vale gol de pênalti roubado? Vale gol de mão? Será que gol... Cara, a Argentina tem um campeonato mundial com gol de mão. Será que vale qualquer coisa para chegar onde você quer chegar? Essa é a reflexão que eu quero propor a você, que tem a ver com as nossas negociações diárias, cara. A gente acorda e começa a negociar desde o momento em que a gente levanta de manhã. Aliás, antes de levantar, começa assim, levanto ou não levanto? Vou ou não vou? Deixo ou não deixo? Faço ou não faço? Uma negociação interna que acontece todo o tempo. Que é o seu grande dilema diário. Negociar ambições, riscos, ilusões e trocas consigo mesmo. E teve um sujeito lá atrás que ajudou a gente nessa negociação. O nome dele é Immanuel Kant, um filósofo que um belo dia criou o seu conceito do imperativo categórico de Kant e escreveu assim: haja apenas segundo a máxima que você gostaria de ver transformada em lei universal. Deixando isso aqui mais simples, é assim, ó. Você deve agir baseado em princípios que você desejaria ver aplicados universalmente para todo mundo. Você vai tomar uma atitude, vai realizar uma ação, para e pensa assim, vem cá, cara, se todo mundo fizer isso que eu vou fazer agora, é bom para a sociedade? É bom para todo mundo? Se você concluir que não é bom, você não faz. Isso é o imperativo categórico de Kant. Se eu vou fazer algo que se todo mundo fizer não é bom, eu deixo de fazer e assim me auxilia a tomar minhas decisões. Olha, isso não tem nada a ver com religião, mas se você for olhar alguns livros conhecidos aí, você vai encontrar coisas assim, ó. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Olha, infelizmente não é assim que a sociedade age, né? Não é assim, nem todo mundo faz com os outros aquilo que gostaria que fizesse consigo mesmo. E por isso a gente tem que criar algumas regras. Para poder viver em sociedade, a gente cria leis, cria regras, códigos de conduta, onde está escrito ali aquela lista finita de deveres e obrigações que me diz o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer, o que é que eu devo fazer e o que é que eu não devo fazer. Com isso a gente consegue alguma harmonia. Eu quero ir um pouco além disso. Convido você a conhecer um pensamento de Sócrates que dizia assim, olha, cada pessoa nasce com um senso moral, uma capacidade de fazer opções boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. E é isso que nos diferencia das outras espécies. Sócrates está falando de uma responsabilidade moral que é vaga e que é indefinida. Por quê? Porque ela depende de como você foi criado. Depende daquilo que você aprendeu, depende do seu repertório. Por isso tem coisas que deixam você indignado e que o seu vizinho acha que é a coisa mais normal do mundo. Então eu vou tentar conversar com você sobre moral e ética. Sempre que a gente vai olhar e estuda essas duas coisas, dá a impressão que é a mesma coisa, né? A moral é igual à ética. Eu tentei criar uma forma de compreender direito como é que isso funciona e vou montar junto com você aqui alguns quadrantes. Primeiro, o quadrante da moral. Moral é a atitude que você... é aquilo que você faria
se você fosse invisível, né? Se ninguém te enxergasse, você faria o quê? Se ninguém me enxergasse, eu entraria na agência bancária e pegaria todo o dinheiro que tem lá porque ninguém ia me ver. Quando eu digo pra você que é isso que eu faria se ninguém me visse, eu tô dando uma pista pra você da minha moral. Se eu disser que mesmo invisível, eu jamais entraria num banco pra pegar o dinheiro que não é meu, eu tô mostrando pra você como é a minha moral, minha atitude. Que pode ser a atitude certa ou a atitude errada. O outro eixo é o eixo da ética. A ética é a razão pela qual eu vou praticar aquela atitude. E eu posso ter a razão má e a razão boa. A ética má e a ética boa. E assim eu tenho 4 quadrantes aqui que vão me ensinar a entender algumas coisas. O primeiro quadrante é o quadrante da atitude certa com a má razão. O segundo quadrante é a atitude certa com a boa razão. O terceiro quadrante é a atitude errada pela má razão. E o quarto quadrante é a atitude errada pela boa razão. Fica claro, né, que seria o ideal se todo mundo funcionasse ali na área azul, ali onde está a Ambima, ó. A atitude certa pela boa razão. Que bom seria se o mundo fosse assim sempre. Eu quero propor a você um exercício aqui que começa com um exemplo muito antigo que todo mundo conhece. Encontrei uma carteira na rua. Carteira cheia de documentos, cheia de dinheiro. O que eu faço com essa carteira? Eu devolvo para o dono ou fico com ela para mim? Vamos usar Kant? Vem cá. Se fosse a minha carteira, eu gostaria que acontecesse o quê? Pô, eu quero que me devolva. Então, se eu gostaria que devolvesse para mim, isso seria bom para mim, seria bom para todo mundo, então eu vou agir assim. Eu devolvo a carteira porque ela não é minha. E o que é que eu vou fazer? Eu vou praticar a atitude certa pela boa razão. Agora, digamos que eu encontre um sujeito, um amigo meu aí, sei lá, eu chego no Juca e falo assim, Juca, você se encontrar uma carteira com dinheiro no chão, você devolveria ou ficaria com ela? E o Juca fala assim, claro que eu devolveria. E aí eu pergunto pra ele, mas devolveria por quê? Ele vai dizer, porque tem uma câmera filmando lá, cara. Se eu não devolver, vão ver que foi eu que peguei e eu vou em cana. E o que o Juca faz? O Juca devolve a carteira. Vamos olhar no nosso gráfico? A atitude certa pela má razão. Por que má razão? Porque se não tivesse a câmera, ele ficaria com a carteira. Entendeu a jogada? Qual é o lance aqui? O lance é que ninguém vê a ética, a gente só vê a moral. Só consegue ver a atitude tomada. Então você vai ver o Luciano devolvendo a carteira, vai ver o Juca devolvendo a carteira, olha e fala, puxa, que pessoas honestas, mas a pessoa não sabe a razão daquilo. Não sabe que eu devolvi porque eu acredito que aquilo que não é meu tem que ser devolvido para o dono. E o Juca só devolveu porque tinha uma câmera. O dia que não tiver a câmera, ele fica com a carteira para ele. Olha que interessante, cara. O moral e a ética. Tem mais um exemplo aqui. E o exemplo vai ser roubar. O que roubar é, cara? Roubar é a atitude errada pela má razão. Não existe dúvida a respeito aqui. Não se rouba de jeito nenhum, mas se eu mudar aqui e colocar roubar para alimentar um miserável, o que acontece? Passa a ser a atitude errada pela boa razão. Uma mãe que rouba para alimentar os filhos que estão famintos. A atitude é errada, mas a razão já não é errada. A razão passa a ser boa. Isso está até na lei. Furto famélico. Então, se eu não souber a razão, eu vou julgar só pela atitude, e aí eu posso incorrer em algum erro. Esses quadrantes ajudam a gente a movimentar o nosso dia a dia, e eu sugiro a você que use isso aqui no teu dia a dia. Antes de tomar uma atitude, bote ali no quadrante, vem cá, eu estou fazendo o quê? Eu estou agindo de que forma? Será que eu não estou arrumando uma desculpa para transformar uma razão ruim numa razão boa? Ou tentando atenuar uma atitude errada, dizendo que ela foi por uma boa razão? Pense nisso. E eu quero voltar para o começo aqui e recuperar com você aquela primeira questão que eu coloquei. Devemos agonizar com os prejuízos resultantes de fazer o que é certo, honrar a palavra dada, agir com compaixão ou ser bem-sucedidos ignorando esses valores. Olha, no fundo, eu estou falando para você sobre respeito. Estou falando sobre a sua capacidade de respeitar as pessoas com as quais você convive. E o respeito é a base da sociedade, cara. Discutir moral e ética sem discutir respeito é muito complicado, cara. Para começo de conversa, você é incapaz de amar aquilo que você não respeita. E começa tudo com essa ideia. Quem é o outro? O que ele merece? Quais são os direitos que ele tem? Como indivíduo, até onde eu posso ir sem ultrapassar os direitos do outro indivíduo
O dia que a gente entender isso aí, voltar lá atrás no Kant e pensar, haja com os outros da forma como você gostaria que agissem com você, a gente teria uma sociedade muito mais fácil de convivência, muito mais amorosa e muito mais amiga. Era esse o recado, o primeiro vídeo aqui feito para Ambima, que tem a ver com essa nossa capacidade de fazer acontecer. Um grande abraço.